Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da Bíblia, lá do livro do Apocalipse, a Igreja de Sardes. Imagina só, uma comunidade com uma reputação incrível que por fora parecia o exemplo perfeito, mas que no fundo recebeu um diagnóstico devastador. Pois é, vamos investigar isso a fundo. A grande questão é exatamente essa aí. Como é que algo que parece tão cheio de vida por fora pode estar, na verdade, morto por dentro? É um mistério que, quando a gente desvenda, nos ensina muito sobre o que realmente significa ter vitalidade espiritual. Para a gente entender o tamanho do choque, primeiro precisamos enxergar Sardes como todo mundo via na época. E olha, o que eles viam era uma imagem de puro sucesso. Se a gente olhar esses pontos, fica claro por que a reputação era tão boa. Sardes não era uma igreja qualquer, não. Era vista como um modelo. Tinha um monte de atividades, projetos que todo mundo via, sabe? Era super respeitada pelas outras comunidades. E um detalhe que faz toda a diferença. Ela não tinha problemas com falsas doutrinas nem com perseguição. Doutrinariamente correta, em paz e, muito provavelmente, cheia de membros importantes da cidade. Uma fachada perfeita. E aqui a história dá uma virada dramática. A reputação de Sardes era impecável para os olhos humanos, para todo mundo ao redor e, quem sabe, até para eles mesmos. Só que havia uma perspectiva que enxergava além da aparência, uma que via a verdade por trás daquela fachada toda. E essa perspectiva divina revela uma realidade que é o oposto completo. Agora a gente vai contrastar a fama com o fato. É aqui que o enigma fica sério. Nossa, o veredito é direto, sem rodeos e absolutamente chocante. Tens nome de que vives e estás morto. Dá pra imaginar o impacto disso numa comunidade que se orgulhava tanto da sua vitalidade? Todo aquele movimento, toda aquela reputação, no fim das contas, era só uma casca vazia. Essa comparação aqui deixa a contradição escancarada. De um lado, a fama de vida, do outro, a realidade de morte. As obras que pareciam tão admiráveis para as pessoas eram consideradas incompletas, imperfeitas aos olhos de Deus. Por quê? Porque faltava o principal, a essência. A igreja que parecia um farol era, na verdade, um cemitério espiritual. O problema não era erro de doutrina, era apatia. Então, o ponto central é esse. A tal morte espiritual não significa que não tenha atividade religiosa. Pelo contrário, significa que não tem vida, não tem poder por trás da atividade. É a forma sem a força, o ritual sem a realidade. Sardes era o exemplo perfeito de um cristianismo só de nome, só de fachada. Mas como eles chegaram a esse ponto? A resposta, por incrível que pareça, não está só na igreja. Está na história da própria cidade de Sardes. É isso mesmo. A cidade e a igreja sofriam da mesma doença fatal. Uma falsa sensação de segurança que acabou gerando complacência e falta de vigilância. A história da cidade é um espelho perfeito da condição espiritual da igreja. Presta atenção nessa linha do tempo. Sardes era uma fortaleza natural, praticamente impossível de ser conquistada. Os moradores se sentiam totalmente seguros, e foi justamente essa autoconfiança que foi a ruína deles. 2 vezes na história, a cidade foi invadida não pela força, mas pela surpresa. Por quê? Porque os guardas relaxaram. Porque não vigiaram. Eles foram derrotados pela própria acomodação. E é aqui que a gente tem o estalo, sabe? A conexão genial. A advertência feita à igreja usa exatamente a mesma imagem da história da cidade. Essa ameaça de vir como um ladrão não era uma metáfora qualquer, de jeito nenhum. Era um lembrete direto e doloroso do passado deles. Do mesmo jeito que a cidade caiu por não vigiar, a igreja estava desmoronando por dentro pelo exato mesmo motivo. Agora que a gente tem essa chave histórica, fica mais fácil entender as causas específicas que levaram a igreja a essa situação de quase morte espiritual. O diagnóstico fica bem claro, né? A igreja acabou se tornando um reflexo da cidade onde estava, um lugar conhecido pela riqueza, pelo luxo, pela vida mansa. Sem desafios externos, tipo perseguição ou heresias para manter o pessoal alerta, ela simplesmente adormeceu. A fé virou uma coisa confortável, conveniente e, no fim das contas, se contaminou com os valores do mundo. Toda a energia ia para manter as aparências, enquanto que realmente importava, o coração ia se esvaziando. Mas olha, a mensagem para Sardes não termina com condenação. Mesmo nesse cenário tão sombrio, existia um caminho de volta, uma esperança de que as coisas podiam mudar. E o ponto crucial aqui é que a situação não era irreversível. O diagnóstico era grave, claro,
mas não era uma sentença final. Havia um resto que estava para morrer que ainda podia ser fortalecido. Havia esperança. A receita para a cura era bem clara. Primeiro, acordar. A vigilância era o antídoto direto contra a acomodação. Segundo, lembrar. Lembrar de como as coisas eram no começo, com paixão, com sinceridade. E terceiro, com base nessa memória, se arrepender. Ou seja, mudar de verdade a direção, largar a apatia e voltar para a vida. E o mais fascinante é que mesmo no meio daquela igreja que estava morrendo, tinha um grupinho que continuava fiel. Eles não tinham contaminado as suas vestes. Isso mostrava que era possível, sim, resistir àquela apatia toda, àquele mundanismo. Eles eram a prova viva de que a esperança não estava perdida. E assim, a história de Sardes nos deixa com essa reflexão poderosa. Aquela igreja não foi destruída por ataques de fora, nem corrompida por falsas doutrinas. Ela simplesmente murchou por dentro, por se acomodar, por baixar a guarda. Isso nos leva a perguntar qual é o maior perigo: o inimigo que ataca de frente ou a indiferença, que vai apodrecendo tudo em silêncio, por dentro? A história de Sardes deixa a resposta bem clara.